antes da gente se preparar, a gente acabou de chegar, alguns estão aí. Então vamos fechar um pouco os olhos, dar uma respirada bem profunda. Tentando deixar lá aí fora todas as coisas, a pressa de chegar, o horário, as coisas do dia, do trabalho, de tudo que nos chamou a atenção hoje, nos preocupou, para a gente receber essa energia que foi aqui preparada nesse ambiente, onde a gente está aqui sendo acolhido, não só por nós, aqui encarnados, mas pela espiritualidade também amiga, recebendo aqui a todos, e que a gente possa tirar o maior proveito desse encontro, com ideias, com intuições, com insights, e levar isso para a nossa vida. Que assim seja. Para quem não conhece, tem alguns... Meu nome é Fabiola, mas não me chama assim, tá? Bia, pelo amor de Deus. Então, Bia, ok. Hoje, esse mês, as mulheres falaram, né, sobre alguns temas. A gente está encerrando aí as mulheres dando palestra. E aí, na primeira semana de março, falei sobre o julgamento. E hoje a gente vai falar o que está ligado também ao julgamento, que está também próximo no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10 fala do bem-aventurados os misericordiosos. E a gente falou do julgamento e vamos falar os itens 9 e 10, que é o argueiro na trave do olho, né? E a trave do olho. Trouxe só uma ilustração aqui, eu achei que eu queria uma foto que falasse sobre esse tema. E aí, o rapaz aqui falando para o outro, você tem o argueiro, seria esse cisco, né? Um pequeno aqui do olho. Você tem um cisco no olho, irmão, tá? Então a gente vai entender o que essa figura quer dizer, né? E ele tem algo no olho dele também, né? Então é uma fala de Jesus que a gente inicia no tópico 9, deixa eu só ler aqui. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho, disse Jesus, né? Ou como é que vos dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Tá? Isso está em Mateus, na Bíblia, e aí a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá bem? Só explicando, né, esse termo argueiro, na tradução mais antiga está essa palavra, então eu fui pensar, seria essa partícula bem pequena, como um cisco no olho, né? É algo bem minúsculo, insignificante. E a trave está aqui, esse pedaço de madeira, que ele fala aqui usa esse sentido figurado, né? Então, como a trave sendo um defeito grave, né? Claro, grande. Enquanto o argueiro seria um defeito mínimo, ou menor, ou bem comparado ao outro, né? Bem insignificante. Nessas palavras, então, Jesus fala então da facilidade que o homem tem em perceber os erros alheios e a dificuldade em perceber os seus, né? Então, olhamos para o que está ali fora e esquecemos de olhar os nossos defeitos, né? Gente, a qualquer hora que queiram comentar, ok? Está aberto. Então, Jesus disse, assim, a gente vê que isso no dia a dia é algo que nós procedemos muitas vezes, né? Muitas vezes é involuntário. Olhou, viu alguma coisa, alguém passou, um homem, mulher, e aí começamos a olhar, a julgar, rotular. Da natureza humana. Quando emitimos comentários, podem ser positivos ou negativos, então é algo que acontece mesmo, né? Muitas vezes procedemos assim. Então, reprovamos aqueles defeitos dos outros e a gente se esquece muitas vezes de dar essa olhadinha que é tão necessária, né, nos nossos. Então, Jesus fala que a hipocrisia é que muitos, antes de criticar ou julgar os outros, né,
deveriam analisar a sua própria conduta, né? Olhar para si mesmo. Essa é a hipocrisia. Como é que eu vou olhar para o outro, que é uma coisa bem mínima, que eu estou vendo ali, né? Sem conhecer a fundo o porquê, nem analisar, quando eu estou cheio de defeitos, cheio de problemas que eu não estou cuidando deles, né? Então, a hipocrisia seria essa. Ignoramos os nossos e olhamos para o dos outros, né? Então, isso quer dizer o quê? A importância da autorreflexão. É o que Jesus nos traz. Quer dizer, que cada um primeiro cuide de si, aprenda a refletir nas suas próprias emoções e atitudes, né? Antes de olhar para o outro, certo? Eu entendo que, por uma questão, não sei se de ótica ou de... É mais fácil olhar o que está ali, né? Nosso olhar vai em volta e pega o que está no ambiente. Mas o convite de olhar para si é o que Jesus fala, né? Olha para você, não olha para o outro, né? Não aponta os erros do outro. E aí, no item 10, vem o Kardec, né? Meio que explicando um pouco do que Jesus falou no item 9, né? E ele diz... uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outro, antes de vermos o mal que está em nós, né? Como disse Jesus. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Essa é a ideia que Kardec quer desenvolver, né? Você se olhar no espelho, olhar o seu reflexo, transportar-se para fora de si mesmo e como se você fosse um outro ali. O que é que você faria se visse alguém fazendo o que eu faço? Então, o que é que Kardec, em outras palavras, quer colocar? Ele quer que a gente olhe para si mesmo, né? A famosa frase, né, que tantas vezes a gente fala, conhece-te a ti mesmo, que já era conhecida antes de Sócrates, mas que ele ajudou a divulgar isso, né? Então, desde a antiguidade que vem se falando, né, repetindo essa importância de conhecer-se a si mesmo. Isso é possível, né? Algo que é possível quando o homem observa suas reações a tudo, aos acontecimentos, às pessoas, à vida, com quem ele convive, analisando sempre com objetividade, sem justificar, tipo, eu vi que opa, por que eu pensei isso? Será que é... E ele não quer entrar em contato com um defeito, com sentir-se, esse pensamento, nossa, foi horroroso, foi horrível, foi sujo, e aí, mas a ideia é que a gente entre nisso, vai fundo, vai dentro de si mesmo, né? Não justifica. Primeiro, pensa, reflete, né, e analisa como se você fosse uma outra pessoa, conhecendo a si próprio. A partir desse hábito, fica mais fácil você conhecer suas qualidades, imperfeições e aceitá-las. Gente, só quando a gente mergulha fundo dentro da gente é que a gente consegue mudar o que não está bom, o que não está legal. Não adianta, não tem outro jeito assim de aprimorar, de desenvolver. Não é o outro que vai me ajudar. A gente pode até ler coisas, ou ouvir conselhos, mas se a pessoa não quiser, não tem como mudar. Então é entrando mesmo na coisa, né, vamos dizer, nessa imperfeição, nas coisas que a gente quer esconder da gente mesmo, mas pensar, por que eu estou pensando nisso? Faz sentido eu pensar nisso? Por que me veio esse pensamento? Então, se a gente começar a se questionar isso, acho que a gente levar isso para a vida, acho que vai ajudar bastante a gente a não ter intrigas, inimizades, a não julgar o outro só pela aparência, e por aí vai, né? Até aqui algum comentário, alguma coisa? Tá, outro. Então, dentro desse mesmo item, Kardec continua falando. Ele diz: incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos morais, tanto morais quanto físicos. Então, ele acrescenta que isso é uma questão do nosso orgulho. Tipo, como é que a gente quer se ver numa situação? Puxa, eu pensei nisso, como é que eu tenho aquela fraqueza
me sinto inferior àquela pessoa em termos de tudo, de conhecimento, de beleza, mas trabalha isso em você, né? Então, muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente entrar em contato com isso, né? Leva a pessoa a se sentir ofendido e está presente nisso, nesse disfarce, vamos dizer assim, dos nossos próprios defeitos. O orgulho leva a gente a perceber e destacar no outro o mal que a gente recusa a ver em si mesmo. Então, assim, né? Então a gente vê no outro tudo aquilo que está dentro da gente. A pista é essa. O que eu falar em relação ao outro, pega para si. Essa é a dica. Cuidado. E a gente tem, então, pensar assim, né? No que a gente... você fez isso. Mesmo em casa, ou com o irmão, eu vivo... não, eu acho que você fez isso, por isso, isso, isso. Vê se não é a ideia que foi sua. E você está jogando no teu irmão, ou no amigo. Então, assim, o que sai da nossa boca é nosso. É a nossa mente que criou, não é o outro. Tá? Então, essa é a ideia. Então, é assim que a gente vai trabalhar, digamos assim, né? Então, vamos procurar, todos nós, procurar ver e destacar o outro, o bem que tem nos outros, qual o problema? E também não ser tão rigorosos com nós mesmos, né? A gente está lutando contra nossas imperfeições morais e nós trazemos isso dentro de nós, mas temos a capacidade de nos tornar perfeitos, certo? Então, aí vem uma pergunta, mas por que o ser humano gosta tanto de reparar o cisco no olho do outro e não ver a trave? Algumas coisas podem ser, quem sabe, tem muitas indagações, mas aí eu fico olhando algumas, quando às vezes a pessoa se sente superior ao outro, né? Então a pessoa compara a vida dela e vê como o outro está ali numa situação tão ruim, tão inferior, isso vai dando a ela uma sensação de, puxa, minha vida é perfeita, tenho isso, aquilo, aquilo, e dá a intenção como se estivesse numa condição superior, tá? Então, o orgulho é que nos leva a sentir assim, né? Porque não importa se a gente tem uma condição, né? Que a gente graças, né? Com gratidão, pode até agradecer por ter tantas coisas, e o outro não tem, que nós vamos ser superior a eles moralmente por causa disso, né? O orgulho vem do egoísmo também. E aí, fala em ego, que é a necessidade que o nosso ego tem de se manter, né? O ego seria essa identidade pessoal, né? Um excesso gera o egoísmo, né? É agir assim para dar privilégios enquanto se despreza as necessidades do outro, o egoísmo, né? Então é como se fosse um excesso, uma exacerbação do ego. Que o ego é normal, todos nós temos, com parte da nossa mente, algumas estruturas mentais. Um é consciente, o id, o superego, que é a parte dos valores, das regras rígidas, e o ego que faz esse equilíbrio, né? E aí, muitas vezes, o nosso ego pode, né, vamos dizer assim, exacerbar, e aí cria essa noção de superioridade, ou de grandeza, ou de se sentir superior. Uma das coisas também, eu acho que a maioria do que a gente falou aqui, para mim, são projeções do nosso ego. O que seria isso, né? Projetar, né? No sentido mesmo da palavra, jogar, o Freud falou, né? Um mecanismo que é de defesa do próprio ego, que ele projeta nos outros pensamentos, motivações, sentimentos, tudo que é nosso, como eu falei, né? Há pouco eu digo, o que sai da gente é nosso. Então ele projeta no outro tudo aquilo que está dentro dele. E isso é normal. Às vezes até a criança brincando ali, ele está projetando. A brincadeira, o que ele faz na brincadeira, se ele briga, se ele é tão amistoso, então tudo é projeção. E no dia a dia também fazemos isso, né? Com as pessoas, dizendo que ela pensou isso e aquilo, ou vendo o outro, nossa, aquele outro ali, a vizinha tão... olhando os outros, né? Quando de repente aquilo que me levou a chamar a atenção da vizinha está aqui dentro, algo que foi mexido, que é meu. Então, eu achei interessante uma frase que me veio, que diz, a boca, mas é um ditado, né? A boca fala do que o coração está cheio.
Então, muitas vezes, pensar assim, a gente tem que... botamos para fora o que nosso coração está sentindo, e aí expressamos isso. Não conseguimos nem segurar, então a boca fala, né, do que está cheio o nosso coração. Então, o ideal que seria? É normal fazer isso? Sim, eu digo até que é difícil você se policiar quando você está projetando o tempo todo, assim, jogando nos outros, vendo os defeitos dos outros e sem se tocar que aquilo ali é seu, né? São atribuições suas. Então, nós estamos falando de nós mesmos ali, né? E o ideal seria, para resolver, para que esse mecanismo perca sua força, é isso, é enfrentar esses sentimentos conflitivos e não julgar. É difícil, né? Mas quando vier na mente aquela ideia, aquele conceito, aquele pensamento, para e pensa, se policia, conversa com si mesmo, né? Como ele diz, muitas vezes não damos conta disso, né? E muitas pessoas também fazem essa questão de olhar o cisco no olho pela questão de acharem pessoas e com isso elas, tipo, meio que formam um grupo e com isso elas se sentem acolhidos ou aceitos socialmente. Tipo, a gente vê isso demais nas redes, né? Os que amam e os que odeiam. Então, eu também penso assim, aí vou naquela ali, todo mundo pensa como eu, olha um monte de amigos que eu tenho aqui, e a gente vê isso na política, grupos debatendo e discutindo, então é isso. Mas é uma questão só de sentir-se aceito pelo outro, né? Por que essa necessidade, né, do outro? Mesmo que seja destilando ódio, para a pessoa muitas vezes estar satisfeita, né? E como é que a gente faz aí para parar de julgar os outros, né? Enfim, a gente refletir em algumas posturas, né? Como a gente já disse, os nossos julgamentos refletem a maneira como a gente pensa. Não tem nada a ver com o outro, né? Tem até uma frase também de outro estudioso da mente, o Jung, que falou: pensar é difícil, é por isso que as pessoas preferem julgar. Então, assim, as pessoas não param, né? Julgam. Quando você julga, você nem pensa. É só destilando, assim, mais ou menos, o que vem na mente, né? Mas pensar é refletir, é parar para por que eu estou fazendo isso, de encontro a como a gente está vendo, as nossas traves, né? Aí na mente, certo? E a gente faz tanto isso, né, no dia a dia, onde tudo é julgado, é criticado, muitas vezes sem base mesmo, sem análise. Então, sem conhecimento, né, haja disposição para julgar os outros, né? E às vezes a gente não vê que os atos do outro dizem respeito apenas a ele mesmo. Quem sou eu para dizer o que é que o outro tem que fazer segundo o que eu penso? Ou a gente não conhece a vida do outro, o que é que ele passou até agora, né? A gente falou isso sobre julgamento, a história de vida dele, o que está acontecendo de real ali na vida dele, a gente não sabe do dia a dia, não pensa como ele. Então, os atos do outro dizem respeito apenas a ele mesmo, é uma das coisas que a gente tem que pensar. Talvez quando a gente for, alguém pedir um comentário, eu faria isso, mas não dizer, você tem que fazer assim, ou apontar ali coisas que o fulano é errado, o fulano não tem condição mental ou intelectual de pensar, porque ele tem uma visão diferente, né, em vários aspectos da vida, social, político, ideológico. O outro é o outro. E aí nós não somos donos da verdade, não é isso? Então, cada um tem a sua verdade. O bom é isso, mas que a minha verdade chegue ao ponto que eu aceito a verdade do outro também, né? Isso não impede da gente socialmente viver juntos e aprender um com o outro, né? Então, é importante que todos, né, ao invés de julgar os outros, aplicar aquelas sugestões na própria vida, quem sabe, né? Quem sabe ele se ouvindo o que ele queria falar para o outro, ele pode melhorar, né?
Então, tirar conclusões apenas no que vê, a gente evitar, né? Compreender os outros é um passo muito importante mesmo. Um estudioso chamado Spinoza disse: fiz um esforço incessante para não ridicularizar, não lamentar, não desprezar as ações humanas, mas para compreendê-las. Então, tentar compreender o outro, né? Na sua unidade ali, no seu jeito de ser, na sua singularidade, né? Então, entender que nada é simples como parece, né? E temos mesmo esse lado meio que cruel, muitas vezes, ou esse lado animal que instiga o outro, que não pensa, mas nós somos espíritos que estamos aqui em aprendizado, né? Todos nós não somos perfeitos, então pensar assim, quanto mais a gente tenta ser mais tolerante, tentar mudar o olhar que a gente tem em relação ao outro, né? Sua própria inclinação de achar que tudo que o outro faz é ruim, tipo, só vê negatividade no outro, né? Quem somos nós? Se a gente vê no outro é porque com certeza essa negatividade está em nós. Então, o que é que está levando a usar o outro como uma válvula de escape, e não entrar em contato com isso, né? Vamos trabalhar nossas dificuldades, nossas imperfeições, que esse é o caminho, né? Então, Jesus, tem uma mensagem que diz que quando Jesus fala em tirar as traves, é você se limpar, tirar os pensamentos ruins da cabeça, mudar a forma de pensar, né? Tipo, ver o lado positivo das pessoas, não somente que ela precisa aperfeiçoar. Então, essa tendência é que ela consegue, né? Quando a gente vê que o outro também tem um lado bom, né? Então a gente consegue aos poucos tirar essa trave também do nosso olho. Olhamos, fulano é uma pessoa legal, quer dizer, muitas vezes eu olhava aquilo com as minhas imperfeições, né? Então, olhar o outro de uma melhor maneira, isso ajuda a tirar essa trave do olho. Né? Trabalhar em cima de sentimentos mais nobres, do amor, da compaixão, da calma, né? Isso vai nos dar uma visão mais amorosa da vida também, né? E em relação ao outro, claro. Outra coisa é esse autoconhecimento. O autoconhecimento também. Você tentar se conhecer, como a gente falou, do conhece a ti mesmo. Mas é incessante, dia a dia, né? Pensou algo, puxa, por que eu fiz isso? E é um cai e levanta, Enquanto você pensa uma coisa, eu achei que eu não ia mais agir assim, mas muitas vezes vêm pensamentos, atitudes, coisas que nos levam a gente a questionar. Enquanto a gente questiona, o melhor que a gente faz é tipo, então, trabalha isso em você, não joga pro outro, não põe o outro como contato, né? Tipo, não externa isso, mas pelo menos seja coerente com si mesmo e tenta, né, se trabalhar ali as suas dificuldades. É importante ver que quando a nossa consciência absorve os fatos sem entender eles como uma ameaça, quando a gente começa mesmo a se conhecer e a ver os nossos sentimentos, ela não dispara esses mecanismos de defesa, né? A gente não fica negando as coisas, a gente não fica projetando no outro coisas nossas. Então, cada vez que eu vou me aceitando mais como eu sou, com defeitos e virtudes, a gente se defende muito menos, certo? Então, a gente não precisa de estar em alerta, e a gente vai começando a se gostar e a aprender do como você é, né? Prestar atenção no que está pensando, e aí vem essa lucidez, com certeza. A autoestima é importante, essa autoestima de você olhar você com esse olhar realista, com seus defeitos e suas virtudes, né? Tentando entender que você é uma criatura, e se nós estamos aqui, estamos para aprender uns com os outros, né? Então é isso. Para finalizar, só para a gente ter um espaço aqui de comentário na parte teórica, digamos que a verdadeira caridade, quando a gente exerce com amor, com compaixão, com sentimento verdadeiro, é isso que ajuda a tirar a trave dos nossos olhos também, né? Ela não exige nada em troca. Vem de dentro, vem de um coração que possui amor instalado nele.
Né? Então, gente, essa busca no aperfeiçoamento é fundamental, certo? Tirai, como disse Jesus, primeiro a trave do vosso olho. Antes de qualquer ação nossa em querer corrigir o outro, devemos nós nos corrigir. Para que então, como diz Jesus, você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Tá? Então, assim, dessa parte teórica, seria mais o que eu queria trazer. Temos só um caso aqui para ilustrar, tá? Então, mais ou menos o que a gente falou, dessa história do cisco, da projeção. Era a história de um casal recém-casado que mudou para um bairro bem tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, quando tomavam café, a mulher reparou na vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Está precisando de um sabão novo. Quer dizer, ela já julgou e já disse o que a outra tinha que fazer. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. Então o marido observou calado, né? Não era besta. Mas 3 dias depois, também, enquanto eles tomavam o café da manhã, a vizinha pendurando os lençóis dela no varal, lá vem a mulher de novo e comentou com ele: nossa vizinha continuou pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, eu perguntasse se ela quer que eu ensine ela a lavar roupas. E assim, a cada 3 dias, a mulher repetiu o discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos. Empolgada, foi dizer ao marido: veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra vizinha lhe deu sabão? Porque eu não fiz nada. O marido calmamente disse: não, hoje eu levantei mais cedo e limpei a vidraça da janela. Então a gente termina a história, mas não sabe o que houve com o marido. E assim é, né, gente? A gente brinca, mas pensa se isso não acontece, né? Um pouco na situação. Quer dizer, tudo que ela viu era uma sujeira da vidraça dela. E ela, olha o tanto que ela jogou, que ela projetou ali, né? Que a outra é isso, que é aquilo, que ela ensina a lavar, que se sentindo o ego, ó, super. Então, antes da gente criticar, tudo depende da janela da gente também, como a gente observa os fatos. Se você fez alguma coisa para contribuir, verifique seus defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós mesmos, e lave a sua vidraça. Então, que a gente tenha esse cuidado, né, nesse olhar. Você vê que a vizinha não participou em nada, né? Continuou ali na rotina dela e ela já estava ali, né, julgando que ela não lavava bem, que isso aqui. Então, que a gente tenha sempre esse cuidado, né? E agir assim, né? Acho que se temos esses pensamentos, não estou dizendo que a gente não tem um momento que vai chegar e pensar. Sim, mas se questiona, por que eu pensei isso? Por que me veio, nossa, esse pensamento horroroso? Será que a mulher, eu comecei a pensar, a vizinha, de alguma forma, mexeu com ela, né? Tipo, é uma pessoa... E aí vai. Que causou uma sensação de que ela tinha que se impor, ela numa situação mais inferior, não é isso? Então, mas é isso. O porquê disso? Será que tem significado? Ela botar a outra numa condição inferior para ela se sentir o quê? Melhor? Que ela era importante, que ela ia ensinar o outro? Qual a necessidade que ela está tendo naquele momento, né? Sentir aceita pelo marido? Não sei. Então são questões que a gente tem que pensar assim. Por que eu pensei isso? O que é que levou ela a agir dessa forma? Tá. E aí eu vou deixar então para que a gente comente alguma coisa, tá bom? Eu gostaria de comentar aqui, Bia. Primeiro, excelente. Eu achei isso nos meus guardados do Brasil. E a história foi um grande finale, né? Foi muito legal, muito divertido. Mas eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né? E acho que a primeira coisa que você falou para mim é a que toca mais, que é: a pessoa tem que querer mudar.
Ela tem que aceitar que tem algo que pode ser mudado, que Sim. pode ser melhorado. Esse é o primeiro passo, né? E aí eu acho que na sua palestra você deixou bem claro aí sobre a própria reforma, a tolerância, né? E uma coisa que eu fiquei refletindo, pensando até um pouco com vergonha, né? Você fala, nossa, a gente faz isso mesmo, né? Isso, naturalmente a gente acaba fazendo. E aí eu fiquei pensando ainda mais qual a importância. Eu falei, bom, como é que a gente para com isso, ou minimiza isso? Lembrando, refletindo cada vez mais. E aí eu refleti também de quão é importante você ter, por exemplo, uma participação numa palestra como essa, ou você que vai, que tem a sua religião, que vai numa igreja, que vai num templo, porque sempre vai ter algum momento que algo também vai te ajudar a refletir isso. Como me fez refletir hoje aqui, eu acredito que muitos de nós aqui, isso também é importante, esse complemento, essa chamada que vem de vez em quando para a gente poder parar e refletir de novo, né, sobre esse tópico. Mas parabéns. Obrigada. Não é fácil a gente racionalizar, dizer eu não sinto isso ou aquilo, eu não tenho defeitos, não tenho preconceitos. Às vezes a gente se depara com situações, puxa, será que eu agi com preconceito naquela hora? Será que eu fui preconceito? Eu sou isso? Tem hora que a gente tem que chegar e confrontar mesmo, né? Com esse lado nosso da falha. Eu acho que uma das coisas que nos leva a mudar é isso. Né? Alguém mais? Você lembra daquela história, acho que você contou também aqui, história? Aquela história do Gandhi, do moleque que comia açúcar. Sim. Lembra dessa? Do açúcar, eu sei. Que o moleque foi... O Gandhi, ele dava conselho lá na Índia, todo mundo ia falar com ele. Aí foi a mulher com o filho e falou assim, ó Gandhi, fala pra ele parar de comer açúcar, porque ele come muito açúcar. Aí o Gandhi falou, tudo bem, manda ele vir aqui semana que vem. Aí passou uma semana, foi lá, o Gandhi olhou bem no olho do moleque assim e falou assim, ó, você pare de comer açúcar. E foi embora, não aguenta isso, né? Falou, por que não falou semana passada que ele não ia, né? Aí perguntou pro Gandhi, por que você não falou isso pra ele na semana passada? E o Gandhi fala assim, porque semana passada eu comi açúcar. Então, é o que você falou, se a gente começar a ver, primeiro eu queria dizer que a sua palestra foi sensacional, você está muito bonita, você está muito simpática, você está bem presente, como a gente põe para fora só o que a gente tem, né? Nem tanto. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente tem os dois lados, né? Necessariamente, tipo assim, eu pensei mal daquela pessoa, eu vou falar alguma coisa. Eu vou falar assim com aquela pessoa, mas deixa eu ver se eu faço isso. Precisa? Então eu vou melhorar eu bastante, daí eu tenho, pelo menos eu vou falar com razão. Então pensa um pouco se vale a pena. Não come açúcar não. Aí você vê uma pessoa que fuma, aí você fala assim para a pessoa, para de fumar, mas você faz outras coisas piores também, né? Porque dependendo do que a gente fala, pode deixar o outro pior ou melhor, mas é sempre a nossa visão em cima daquilo, ou nossa projeção em cima daquilo também, né? O nosso julgamento. Tudo bem, a gente pode dizer, eu quando acontece isso, faço isso, isso e isso. Aí você está falando de si mesmo, mas assim, que o outro pense, porque às vezes o outro é tão diferente, né, na maneira de ser, e aí às vezes nem dá certo, ou ele faz, não dá certo, aí, mas é isso. A importância é isso, eu queria trazer isso algo do dia a dia, que na nossa realidade muitas vezes a gente encontra muito, e isso não vai parar só hoje, né? É algo para continuamente a gente estar sempre lembrando, né? Acho que também. Tá bem. O interessante é que normalmente quem está julgando, ele tem a certeza de que ele está certo, né? Na verdade, está certo para ele mesmo, né? Dentro da verdade dele, dos valores dele, das crenças e da história de vida, né? Então normalmente no julgamento pode ter um conflito, porque cada um tem a sua própria história, né? E aí quando você entra, julga o outro, não é correto porque você não conhece a história do outro, né? E o seu ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto, né? Isso. Tem isso. Muito mais, né? Então assim, é bastante assim, interessante esse assunto. Obrigado por compartilhar. Não, obrigado por você falou, isso mesmo. A história do outro, né, o ponto de vista. E aí tem pessoas que ficam desesperadas, né, porque não conseguem convencer o outro. Ou então ficam ai meu Deus, é o que vai ser dos nossos, eu vejo em grupo, os nossos filhos, o futuro, eles vão ser essa geração, E aí rotula. Aí eu penso cá comigo, olha,
também estou julgando, mas na minha cabeça, né? É porque a geração dele é outra, passou, né? Então essa geração nova nem sempre pensa do mesmo jeito que você. Então, como nossos avós pensavam, o que mudou de lá para cá? Do jeito que eu penso, minha filha já não pensa do mesmo jeito. Então, assim, isso é questão de geração, não adianta eu querer forçar ela. Tentamos fazer o evangelho lá em casa, mas com eles não deu muito. Então, assim, ok, vou respeitar, já adultos, então, assim, adolescentes, mas eles estão buscando o que eles querem na vida deles. Acho que o que a gente pode é estar junto, estar orientando, mas tem questões que eles já estão muito mais na frente, de não rotular o outro, de se enquadrar dentro de padrões. O ideal é a gente saber como a gente vai se relacionar com eles, para que haja o entendimento e não o confronto. Porque senão, tchau, você nunca mais vê aquela pessoa, porque você quer que ela seja como você quer, né? E isso não vai acontecer muitas vezes. Eles estão vindo assim, quer viver coisas de acordo com o que eles pensam. Então, o ideal seria através do diálogo, do entendimento, tentando aprender coisas com ele, tentando passar coisas, se ele aceitar e ouvir, ok. Mas essa troca, não impondo, mas ao mesmo tempo trocando ideias, né? Eu acho que é o caminho talvez por aí. Desculpa, isso tomou tempo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos então, a gente vai se preparar para o passo. Algumas pessoas chegaram hoje, tá bom? Logo em seguida, então a gente vai conversar com vocês sobre isso. Então vamos fechar os olhos e agradecer então por esse momento, pelas trocas, pelas intuições, por tudo que cada um talvez pensou, refletiu, intuiu, e que a gente possa levar isso para a nossa vida, nessa busca constante da gente se aperfeiçoar, né? Se tornar um ser humano melhor a cada dia, a cada oportunidade, sabendo que todos nós somos isso, pessoas imperfeitas, e que estamos aqui exatamente nesse planeta para aprender. Então que a gente possa ir em paz, e que a gente possa se encontrar aqui na próxima semana. Que assim seja.